Boa tarde, estamos no ar com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, o canal 27 da NET. E você pode acompanhar toda a programação da TV Mix através do www.tvmixbrasil.com.br www.tvmixbrasil.com.br. E você também pode acompanhar o Primeira Instância através do primeirainstância.com, além dos vídeos das entrevistas que são gravadas, que estão lá no Primeira Instância. Você também vai encontrar um acervo de notícias sobre o mundo jurídico. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa o Dr. Cássio Oliveira Manuel. Ele que é juiz do trabalho e hoje está exercendo a função de juiz auxiliar da presidenta do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Eu quero agradecer logo a presença do Dr. Cássio e dizer que eu fico muito satisfeito, muito gratificado por tê-lo aqui com a gente no Primeira Instância, Dr. Cássio. E eu já começo fazendo a seguinte pergunta: como é que está a demanda de processos na Justiça do Trabalho hoje no TRT do Rio Grande do Norte? Boa tarde, doutor Cássio. Boa tarde, eu agradeço o convite, é uma satisfação poder estar aqui com você hoje nesse bate-papo. Bom, a Justiça do Trabalho, ela vem com um processo crescente, né, de demandas ao longo dos anos. Nós temos aí uma média de 1.500 processos ajuizados por cada uma das nossas varas aqui em Natal. Nós temos 11 varas aqui na capital. Nossa segunda maior jurisdição é Mossoró. Seria 1.500 processos? Por vara. Por vara? Isso. Nós temos 11 varas. 11 varas. Então, nós temos aí mais de 15 mil processos ano ajuizados só na capital, né? A jurisdição aqui de Natal, ela envolve basicamente a Grande Natal, mais algumas cidades aqui mais próximas. E na segunda maior cidade do estado, que é Mossoró, nós temos aí 4 varas, com uma média de 1.300 processos ano. Então, o nosso volume de processos é bem significativo. Hoje a Justiça do Trabalho está presente na capital, em Mossoró, em quais outras cidades? Bom, jurisdição nós temos em todo o estado, né? Nós temos aí cidade-sede, que envolve, além de Natal e Mossoró, nós temos Macau, Açu, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Goianinha e Ceará-Mirim. Agora, doutor Cássio, como é que funciona o Justiça do Trabalho naquelas cidades que não existe juiz do trabalho? É o juiz de direito da Justiça Comum que faz, às vezes, como é que funciona? Ou aquelas pessoas daquela cidade vão até a sede, vão até as regionais? Na verdade, existe a previsão constitucional de onde não houver jurisdição trabalhista, o juiz estadual pode exercer a jurisdição trabalhista, mas não é o caso do nosso estado, né? A nossa lei de organização judiciária local, ela estabelece uma jurisdição plena da Justiça do Trabalho em todos os municípios do estado. No caso, os municípios circunvizinhos a essas cidades, que eu acabei de relatar aqui para você, eles se dirigem até essa cidade sede e lá eles vão ter o atendimento jurisdicional. É bem verdade que nós temos aí no site do tribunal, nós temos a delimitação das cidades que são abrangidas por esses municípios sede, né? Aquele cidadão que tenha dúvida para onde se dirigir no caso de uma demanda trabalhista, basta consultar o nosso site, né? www.trt21.jus.br, lá no link sobre a jurisdição e varas, vai conseguir identificar dentro do seu município qual é a cidade que pode se dirigir. Doutor Cássio, esse ano, eu acho que foi esse ano, né, que o senhor foi auxiliar, né, a presidenta do TRT. Como é que você está vendo essa nova função dentro do tribunal? É um desafio, né, porque, na verdade, é a primeira experiência que o tribunal tem com a figura do juiz auxiliar. É um modelo de gestão que já vem sendo desenvolvido
há algum tempo em outras justiças e na própria Justiça do Trabalho em outros tribunais. E é de fundamental importância porque abre um canal de diálogo direto da administração do tribunal com os juízes de primeira instância. Então, o convite foi feito pela atual presidente, desembargadora Josiane Dantas, e a partir de um consenso, eu acredito que seria importante ter esse canal de diálogo entre a administração do tribunal e os juízes, tanto da capital quanto do interior. Então, a gente vem aí, nesses primeiros 6 meses, num processo de autoconhecimento e de organização interna das atribuições dessa figura do juiz auxiliar. Agora, como juiz auxiliar da presidência, doutor Cássio, o senhor também deve ter informações, um panorama do que acontece também no segundo grau, né? O segundo grau hoje do TRT, os desembargadores, como está aí o trâmite dos processos, né, quando chega ao segundo grau? Na verdade, a nossa atuação ela está muito ligada à atividade administrativa, principalmente no que diz respeito às demandas e necessidades da primeira instância. Mas, obviamente, que estando trabalhando na presidência, a gente verifica o funcionamento das turmas. Nós hoje estamos finalmente com a composição completa do tribunal, né? Com o projeto de lei de 2011, havíamos ampliado o nosso tribunal de 8 para 10 membros, né? Os 2 últimos membros tomaram posse ano passado, e agora com a composição plena, o tribunal hoje funciona com 2 turmas, né? Cada turma com 4 desembargadores, e os 2 desembargadores que são designados para a atuação dos cargos de administração, né? A presidência, que acumula a atribuição de corregedor, e a vice-presidência, que tem a atribuição da ouvidoria. Doutor Cássio, hoje nós vivemos uma crise financeira, né, em todas as instâncias. A presidenta Dilma está fazendo aí um corte de alguns bilhões de reais. Esses cortes afetaram de alguma forma os tribunais, a Justiça do Trabalho? Chegou algum corte para eles? O que é que está se fazendo para diminuir os gastos do tribunal? O que é que está se fazendo para que o tribunal não sofra com essa crise? Todos os setores da administração sofreram contingenciamento, né? É impossível não sofrer alguma consequência desse processo de enxugamento dos custos da administração pública. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o órgão central de administração dos tribunais regionais, ele absorveu uma parte desse contingenciamento, e a parte que coube aos regionais, nós estamos aí com todos os processos necessários para essa organização racional dos recursos, né? Desde a utilização de materiais, suprimentos, prestadores de serviços. Então, a gente vem tentando, né, um diálogo constante com a diretoria-geral do tribunal, no sentido de encontrar mecanismos para fazer a adequação necessária para que o tribunal continue funcionando e prestando seu serviço da melhor forma possível. Essa semana, os servidores, né, há algum tempo estavam em greve. Essa greve continua, essa greve já terminou e assim, afetou no trabalho do trabalho do tribunal, afetou no atendimento ao público, não? Efetivamente, a greve dos servidores, ela afeta o funcionamento do tribunal como um todo, né? É um pleito justo, né? Um movimento social legítimo da categoria, e a administração ela tentou respeitar o funcionamento, né, do movimento, fazendo com que todas as unidades tivessem o respeito ao mínimo legal das atividades, né, de 30%, funcionando nos setores. Se verificou que em um determinado momento, para não prejudicar as partes e os advogados, houve um ato da presidência suspendendo os prazos,
durante o período da greve, dada a adesão, né, a participação efetiva dos servidores. No último dia 2, o sindicato comunicou ao tribunal oficialmente que, por deliberação da categoria, aqui no Estado, eles iriam suspender o movimento e permanecer apenas em estado de greve, que significa que um dia por semana eles fariam a paralisação, mas que as atividades seriam regularmente desenvolvidas. Tanto é que saiu um ato recente da presidência restabelecendo os prazos recursais e todos os prazos processuais, inclusive os recursais, de modo que atualmente essa situação ela já foi contornada. Evidentemente que existe um saldo de horas que esses servidores eles vão cumprir, né? Esse débito de horas que foram acumulados. E em relação ao andamento regular dos processos, desde que retornou, todas as unidades vêm trabalhando com afinco no sentido de restabelecer o funcionamento regular das varas, o que já vem acontecendo. Ok, doutor Cássio, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do seu programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. Primeira Instância, o direito começa aqui, até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix, canal 27 da NET. E você também assiste toda a programação da TV Mix pelo www.tvmixbrasil.com.br. Então, em qualquer lugar do mundo, você tem a TV Mix com você. E você também pode acessar o site primeirainstância.com. Você vai ter na sua mão lá o mundo jurídico. Então, não perca tempo, acesse primeirainstância.com. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Cássio Oliveira Manuel, ele que é juiz do trabalho e também juiz auxiliar do TRT 21. E eu quero saber o seguinte: concurso público, um dos concursos mais esperados hoje que existe é concurso para juiz do trabalho. E me parece que já está com o edital publicado. Verdade, doutor Cássio? Sim, verdade. O edital do nosso concurso foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e inicialmente prevê o preenchimento de 2 cargos de juiz substituto que nós temos vagos no tribunal e todos aqueles que forem preenchendo ao longo da validade, né? O edital ele prevê aí as inscrições a partir do dia 20 de julho até o dia 19 de agosto. E nós temos aí previsto no calendário do concurso a primeira fase no dia 20 de setembro. Né? Então, o concurso, como os espectadores já têm conhecimento, são 5 fases. Né? Temos a primeira prova objetiva, as provas de segunda fase discursiva e prática, no nosso caso de sentença trabalhista, uma prova oral e a prova de títulos. Ave Maria, fale mais não. Fale mais não, que chega a dar... Mas isso é muito bom. Hoje em dia, inclusive, todo mundo, né? Todo mundo que quando se fala em concurso no Rio Grande do Norte, no Nordeste, na verdade, né, é interessante como a demanda é enorme para as pessoas que querem vir para o Nordeste. Então, e Natal é uma das cidades mais procuradas por concurseiros. Mas quem sabe... nós não temos pessoas, é muito bom, né? Quando pessoas locais, que a gente convive diariamente, consegue, mas é uma concorrência difícil. Realmente a concorrência é alta. O último concurso que nós tivemos agora em 2012, dos 9 aprovados, apenas duas, na verdade, candidatas que hoje são juízes, eram aqui do estado, né? Os outros 7 aprovados eram dos outros estados da federação. Porque hoje abriu muito, né? Antigamente não se via tanta procura, assim, se tinha procura, claro, agora não. A demanda que tem hoje para a Justiça do Trabalho, por que é que você atribui, doutor Cássio, essa procura, essa preferência para ser juiz trabalhista?
houve uma mudança, né? A Justiça do Trabalho ela sofreu algumas transformações muito significativas do final da década de 90 para cá. Primeiro, a extinção dos classistas, né? Isso já deu um ar de profissionalismo muito maior à Justiça do Trabalho, porque antes existia aquela discussão, mas o juiz não é um juiz, ele é sempre uma junta, e os outros não são juízes togados, são classistas. Existia todo um debate dos profissionais da área jurídica a esse respeito. Então, com a extinção dos juízes classistas, então a figura do juiz togado ela deu uma renovada, uma revalorizada muito significativa. Isso aconteceu no final dos anos 90. Então, de lá para cá, além dessa mudança, nós tivemos aí o processo de expansão da Justiça do Trabalho. Para se ter uma ideia, de 2000 a 2010, se criou mais de 500 varas do trabalho no Brasil. Então, isso é uma mudança muito significativa. E aumentando o número de vagas, consequentemente, aumenta o interesse dos candidatos. E ainda tem mais uma outra questão que também contribui a essa mudança de interesse, é a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, porque se traz outras questões. A Justiça do Trabalho hoje ela tem além da importância social, o debate jurídico trabalhista hoje ele se ampliou aí por segmentos muito distintos. E, doutor Cássio, sem falar dos proventos, né? Sem falar que é um cargo federal, né? E as pessoas estão procurando muito a estabilidade, né? E nessas crises que o país, cada vez que o país passa por uma crise, mais pessoas, né, querem fazer concurso público para que possa ter aquela estabilidade que, claro, evidentemente, em outros empregos não teriam. E aí eles procuram muito a Justiça do Trabalho. E o Justiça do Trabalho hoje, o juiz do trabalho hoje é um dos mais bem remunerados juízes, né, no judiciário. Na verdade, existe o fenômeno da estabilidade, ele é um atrativo, sim, e ele é inquestionável. Mas hoje a gente precisa ter uma reflexão maior a respeito da questão da vocação, que isso vem sendo abandonado um pouco, porque eu costumava dar aula em graduação, hoje só trabalho com pós-graduação em termos de docência, mas o que eu verifico é que muitas vezes enxergar apenas o elemento financeiro e a estabilidade pode trazer consequências muito nocivas, tanto para a pessoa quanto para a carreira como um todo. Verdade, doutor. Porque a falta da identidade com a profissão, com a atividade, o conhecer o dia a dia do profissional, eu acho que é fundamental nesse processo de tomada de decisão, porque estabilidade por estabilidade qualquer carreira jurídica vai oferecer. Mas o importante, eu acho que o fundamental é se identificar com a profissão. A magistratura do trabalho é necessário uma vocação, porque a gente tem uma demanda social muito significativa e a relevância social do cargo, ela traz consigo uma série de consequências e a pessoa precisa ter essa noção antes de ser aprovada no concurso, porque dificilmente aquela pessoa, depois de aprovada, depois de alguns anos de carreira, tem a coragem ou a disponibilidade de encarar uma outra batalha de concurso público. Verdade, doutor Cássio. É muito importante isso aí que você frisou, porque hoje em dia as pessoas estão indo muito pelo lado financeiro, esquecendo, né, a aptidão, né? Não é apenas o dinheiro que faz, né, que vai lhe trazer a felicidade, né? Assim, porque as pessoas agregam muito a questão de ser feliz, de ter um bom salário. E fundamentalmente a ideia equivocada de que a magistratura ou o Ministério Público ou qualquer carreira jurídica torna o indivíduo mais poderoso, né? E principalmente rico, né? É verdade. Então, somos servidores públicos. Eu assisti uma palestra de Dr. Erval Sampaio. Sim. E na palestra ele foi muito claro. Ele disse: amigos, vocês querem ser ricos, querem ricar,
então não faça concurso público, você tem que seguir na advocacia. Sim. Aí você pode ficar rico. Agora, sendo juiz, você não vai ficar rico nunca. Exatamente. Certamente terá uma vida tranquila, uma vida estável, uma vida boa que não é inegável que a remuneração que a magistratura oferece lhe dá uma vida confortável. Mas não é possível afirmar que juízes ou promotores são ricos, porque no conceito de escala social não é bem assim que essa situação se enquadra. Verdade, doutor Cássio. A entrevista está tão boa que já vamos para o último bloco dessa entrevista, esse bate-papo aqui com o doutor Cássio Oliveira Manuel, juiz do trabalho. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Primeira instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta agora já com o último bloco do seu programa jurídico, aqui da TV Mix, canal 27 da NET. Estamos entrevistando hoje aqui, você já está acompanhando aqui o doutor Cássio Oliveira Manuel, doutor Cássio que está esclarecendo aí trazendo muitas informações lá do TRT, até porque hoje ele exerce a função de auxiliar da presidenta do Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Josiane Dantas. É a primeira mulher que assume a presidência? Não, doutora Maria Perpétua Socorro, né? Socorro Vanderlei de Castro e doutora Maria de Lourdes Alves Leite. Mas não me lembrava, não. São as antecessoras. Isso. Eu me lembro de doutor Fausto. Sim. Doutor Fausto. É o nome do fórum, né, doutor Fausto? É o nome do complexo. Do complexo, que eu tive a honra. Na época eu trabalhava em televisão, então eu tive a honra de fazer o documentário da inauguração. Um dia que quando você estiver lá, tiver a curiosidade de assistir a inauguração, as imagens foram feitas por mim. Tá certo. Muito bem. Doutor Cássio, agora teve uma reestruturação de cargos lá dentro do tribunal? Sim. No início da gestão, a desembargadora Josiane, ela criou uma comissão, envolvendo desembargadores, juízes, servidores, para tentar fazer uma reestruturação com a mudança do Regulamento Geral de Secretaria e Tribunal. Com isso, alguns setores, alguns departamentos, algumas coordenadorias deixaram de existir, outras passaram a existir, porque havia um delay, O regulamento era muito antigo, houve muitas transformações. Hoje nós vivemos na era do processo judicial eletrônico. Nós temos demandas específicas que precisam ser atendidas por setores que não existem, não existiam formalmente dentro do tribunal. Então, essa reestruturação foi concluída, foi votada pelo Tribunal Pleno e nós estamos nessa fase final de implantação dessas modificações e esses ajustes também foram necessários para mudar a estrutura de funcionamento da própria casa. E está previsto também concurso público para servidor, né? É bem verdade que o último concurso que nós tínhamos vigência ele venceu agora, em março. No 2015, final são 2 anos? Foram 4 anos, 2 anos mais 2 anos. Acho que foi 2011 o concurso, salvo engano. E ele encerrou a vigência agora na verdade foi 30 de abril, ele acabou a vigência. Nós chamamos o máximo de servidores possível em todas as áreas. E agora, nesse processo de reestruturação, nós estamos verificando os cargos vagos, temos aí os processos naturais de aposentadoria. E a previsão é que, dentro agora de uma coordenadoria que nós temos de gestão de pessoas, nós consigamos verificar as necessidades e partir para um novo edital de concurso público para servidor. Doutor Cássio, não dá para passar despercebido, o senhor está usando um bottom aí no seu paletó, e tem um significado esse bottom? Tem sim. Esse bottom, ele é um bottom significativo da campanha nacional de combate ao trabalho infantil. Ainda existe muito, doutor? Infelizmente. Ainda é uma realidade muito cruel do nosso país e existe um programa nacional do Tribunal Superior do Trabalho desenvolvido nas coordenadorias regionais em cada um dos estados. Eu aqui tenho a honra de
coordenar regionalmente esse programa. E é um trabalho de despertar, né, da sociedade para enfrentar esse problema que acontece e que muitas vezes passa despercebido. Acho que a primeira necessidade é a da indignação. Quando a gente conseguir perceber que o trabalho infantil está diante dos nossos olhos e nós hoje já somos indiferentes a eles, nós já teremos uma mudança significativa. Doutor Cássio, o senhor vai me prometer e voltar aqui no primeira instância para a gente falar apenas do trabalho infantil. Prometo. Tá bom? E eu quero deixar também aqui para o nosso telespectador que o doutor Cássio, além de um excelente juiz, também é um excelente professor. Foi meu professor na pós-graduação. Eu tive a honra de tê-lo como professor e eu quero já agradecer também a sua presença aqui em primeira instância e dizer que as portas do primeira instância estão sempre abertas para a Justiça do Trabalho e, claro, para o doutor Cássio. Muito obrigado, eu agradeço demais a oportunidade. Ok, doutor Cássio, você de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Fica com Deus. Próximo sábado a gente volta com mais um Primeira Instância. Até lá. Tchau.